Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, nós vamos falar sobre resenha de uma obra literária. Vamos lá? Vamos lá. Por favor, acompanhando comigo. Pegando o caderno de redação para fazer as anotações. Resenha de obra literária. A resenha de obra literária é um texto de caráter crítico, opinativo e informativo, cujo objetivo é apresentar aos leitores uma obra, na maioria dos casos, recentemente lançada, ou que ainda está por se lançar. Por meio de sua leitura, é possível depreender aspectos básicos de uma produção literária, o que desperta ou não interesse nos leitores. Então, turma, a resenha crítica, né? A resenha de uma obra literária, ela tem um caráter crítico, ela tem um caráter de opinião, ela tem um caráter de informar, né? Porque ela vai informar ao leitor, né, a respeito de alguma obra literária. E a partir daí o leitor, ele se torna interessado ou não a ler aquela obra, tá? Porque por isso que é importante. Às vezes alguém tem dúvida em ler alguma obra, aí lê a resenha e aí vai ter uma opinião de uma outra pessoa e vai ficar, caramba, interessante, não, acho que não vai ser interessante. Vamos lá agora. Alguns elementos são indispensáveis a esse tipo de texto, que é da resenha de uma obra literária. Veja-os a seguir. Um bom título que desperte a atenção dos leitores. Então, é importante colocar o título. Informações sobre a obra, tais como o nome, o autor, a editora, o ano de publicação. Comentários sobre o autor, a nacionalidade, época em que viveu, o momento literário do qual participa. Se foi um romântico, moderno, se ele foi da época do parnasianismo, e aí você vai ver qual é o estilo dele, né? Qual foi o movimento literário. Características da obra. Como narrador, personagens, tempo, espaço e temática. Então, vocês têm que colocar essas características da obra. O narrador, os personagens, o tempo, o espaço e a temática. Comentários de ordem estética e afetiva bem fundamentados. Vale ressaltar que na resenha o ato de argumentar tem peso, o que diferencia da sinopse, né? Uma vez que o autor procura convencer os leitores a ler ou não a obra. Então, vocês têm que ver que a resenha ela tem um caráter argumentativo, tá legal? Isso é importante que vocês percebam. Turma, na aula de hoje, né, nós falamos sobre a resenha de uma obra literária. E é um tipo de texto interessante para que vocês pratiquem, tá bom? E que ele é praticamente um texto argumentativo, onde você vai colocar a sua opinião, defender a sua opinião a respeito de uma obra, falando dela, certo? Vocês têm que falar dela, tá bom? Por isso que a linguagem ela é objetiva, que você vai falar dela, você não vai botar sentimento ali, subjetividade, tá bom? Um grande beijo, oitavo ano, e até a nossa próxima aula com um exemplo de resenha e também um passo a passo bem interessante para vocês. Tá legal? Tchau, tchau, oitavo ano, até a nossa próxima aula.